Olá, queridas e queridos! O vídeo de hoje é especialmente para psicólogos e terapeutas que estão começando na profissão. Eu tenho alguns seguidores que são psicólogos, que são terapeutas, iniciando a profissão, e eu quero falar para eles, porque eles é que têm pedido para mim essas dicas, né? Algumas pessoas têm mandado mensagem pedindo dicas e orientações, tirando dúvidas de como fazer. E aí eu vou começar contando um pouco da minha história, como é que eu comecei, tá? Vou dar primeiro o meu exemplo, depois eu vou, dentro disso vocês vão recebendo as dicas e eu vou dando dicas específicas. É assim, eu me formei na Universidade Federal da Bahia há 34 anos atrás. Na época, psicologia era uma coisa nova. Psicologia tem 60 anos, né? Fez 60 anos no ano passado de existência no Brasil, né? De regulamentação como profissão no Brasil. Então, era uma profissão pouquíssimo conhecida, né? Ainda. E eu morava no interior da Bahia, né? Onde eu moro hoje, né? De novo aqui no sul da Bahia, né? Itabuna, Ilhéus. Morava especificamente aqui em Ilhéus. Meus pais moravam aqui, né? Meu pai ainda vive aqui, a minha família é daqui. E eu me formei lá em Salvador, fui para São Paulo para iniciar uma pós-graduação, fazer uma pós-graduação para me aprimorar mais na área clínica. E tinha ideia, inclusive, de trabalhar com universidade, estudando, né, com academia, no meio acadêmico, né? Bom, fiz a pós-graduação lá, retornei para cá. E como é que eu ia fazer para trabalhar, né? As pessoas não sabiam nem o que era nem psicologia, nem o que psicólogo fazia. Eu sou de um tempo assim. Comecei alugando uma sala, né? Com a ajuda dos meus pais, né? Graças a Deus eu tive esse suporte, tive essa oportunidade, né? De fazer tudo isso que eu falei aqui agora, né? De fazer a universidade em outra cidade, na capital, em Salvador, depois de fazer a pós-graduação em São Paulo e começar o consultório aqui. Tudo isso com suporte, com a ajuda dos meus pais. Eu iniciei o consultório e realmente no começo as pessoas batiam na porta para saber o que era aquilo, né? As pessoas nem sabiam. O que faz psicólogo? Tô vendo aqui escrito psicólogo, o que é isso? O que faz? Muito poucas pessoas conheciam, né? Não existia ainda a função social do psicólogo, do terapeuta, não se falava em terapia, em fazer terapia. Era um tempo assim, né? Ainda em São Paulo já tinha muitos psicólogos, eu vi isso quando eu estive lá, né? No ano que eu passei lá. Né, morei lá no ano de 89, né, passei o ano todo lá, não, na verdade o ano de 90, 1990 eu passei o ano todo lá em São Paulo fazendo essa pós-graduação na PUC, e lá eu tive contato, vi que as pessoas já conheciam, já sabiam, mas aqui no interior a realidade era outra, né, mesmo lá ainda era uma coisa que estava se começando, as pessoas ainda tinham vergonha de ir para terapeuta, para psicólogo, as pessoas ainda achavam que era profissional de maluco. Quem conhecia, muita gente não conhecia, e quem conhecia achava que era coisa de maluco, né? Poucas pessoas entendiam, né, realmente o que era o papel do psicólogo. Mas enfim, o começo, primeira coisa que eu te digo é isso, primeira dica, né, que eu te dou é essa. Veja se é isso mesmo que você quer, porque é uma profissão que você tem que abraçar, principalmente por amor. O mundo precisa de terapeutas, o mundo precisa de psicólogo. Alguns colegas, inclusive, falam, eu dou formação, na formação que eu dou, o curso de formação que eu dou, na abordagem sistêmica, de terapia sistêmica, eu abro o curso não só para psicólogos, é um curso para psicólogos que querem conhecer mais, que querem aprender a terapia, a abordagem sistêmica, né, a terapia sistêmica, mas é também para terapeutas, para pessoas que não são formadas em psicologia. E por que eu faço isso? Porque o mundo precisa, né? A gente está vivendo um tempo que as pessoas precisam ser escutadas, precisam ser ouvidas, né? As pessoas precisam de escuta, de uma escuta sensível. Então, profissionais, às vezes, da saúde, né? Que nem atuam como terapeutas, nem vão ser, mas que querem desenvolver essa escuta sensível. Então, eu abro espaço no curso, sim, para essas pessoas, por isso, né? É para psicólogos, mas é também para não psicólogos que trabalham com pessoas, que escutam pessoas, né? Então, enfermeiros, assistentes sociais, né? Geralmente é esse o público que eu recebo. Também pessoas que trabalham em escola, pedagogos, psicopedagogos, né? Que trabalham com crianças, escutando crianças, escutando adolescentes, escutando pais, orientando pais no contexto escolar. Então, todos esses profissionais merecem, podem, precisam conhecer mais, né, da psicologia para auxiliar na sua prática, no seu fazer. Então, por isso é que eu abro o curso para
também para não psicólogos. E aí, a primeira dica é essa, sabe? Você primeiro precisa saber se essa é a sua praia. Se você fez psicologia ou está se tornando um terapeuta, né? Se você entrou nessa área por paixão, porque precisa gostar. Porque não é fácil, ao contrário do que minha mãe dizia, inclusive eu ria com ela, brincava, né, ela falava assim, e eu ria, né, levava na brincadeira, né, ela dizia pra mim assim, e quando eu falava que tava cansada, às vezes, né, eu falava, eu tô tão cansada, essa semana eu trabalhei tanto, quando a gente se encontrava assim, no final de semana, aí ela dizia assim, trabalhou como, cansou como, você trabalha sentada, só batendo papo, ouvindo os outros. Não é bater papo simplesmente, a gente receber pessoas, escutar pessoas com uma carga de sofrimento imensa, é muito desgastante, né? Não é fácil, não é para fracos. Então você precisa realmente se identificar e querer realmente ajudar as pessoas, realmente se importar com isso, né? Então, eu quando formei, nesse contexto que eu tô falando pra vocês, né, onde ninguém nem sabia o que eu fazia, né? Eu vim pra aqui, voltei para aqui para Ilhéus, né, aqui pro sul da Bahia, pro interior, né, quer dizer, é litoral, mas é, né, uma cidade do interior, não é a capital da Bahia, né, o interior da Bahia. E eu vim morar aqui e o que eu fiz? Abri o consultório, só que ficava lá estudando, porque as pessoas, né, quase não tinham paciência. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ser voluntária, né, mas porque eu tenho que ajudar pessoas, né, eu tenho um saber que pode ser útil. E aí eu fui ser voluntária, realmente numa creche, né? Numa creche que tinha num bairro, na periferia, assim, um bairro até assim, atrás aqui onde eu tenho esse apartamento hoje. Aqui atrás tem uma favela, um bairro pobre. E lá eu conheci, né, umas freiras que dirigiam esse trabalho e elas me convidaram para trabalhar lá com elas. E eu fui, né, trabalhar com elas lá. E comecei a me sentir muito feliz porque eu estava colocando em prática o conhecimento que eu tinha. Aquele conhecimento que eu tinha, né, tudo que eu tinha aprendido, não podia ficar na gaveta, não podia ser esquecido, não podia ter, assim, não servir para nada. E aí eu descobri ali que eu poderia ser útil, né? Que a minha profissão era importante, né? Ali eu validei a minha profissão, ali eu validei assim, o conhecimento que eu tinha, ali eu falei, nossa, eu preciso continuar, né? Aquilo me estimulou a continuar, por isso que eu digo que a terceira coisa, né? A primeira coisa é você realmente identificar se você quer isso, se é a sua praia, e a terceira coisa é começar, né? E no meio disso tudo você definir uma clientela. Por que é importante definir uma clientela? Naquela época eu não defini, não. Naquela época eu fiquei aberta para tudo, eu atendia criança, eu atendia adulto, eu atendia adolescente, eu atendia velho, atendia os pacientes, comecei a levar para o consultório os pacientes que eu atendia, eu arrumei um emprego, né, o primeiro emprego no hospital psiquiátrico, e eu numa clínica psiquiátrica, e eu trazia os pacientes que moravam aqui em Ilhéus, os que não tinham condições de pagar o consultório, que eu estava atendendo dentro do hospital durante a internação, quando eles saíam de alta, eu dizia, pode ir no meu consultório que eu vou continuar te atendendo. Mas não tem dinheiro para pagar, não tem problema não, porque lá era SUS, as pessoas não tinham realmente muita condição financeira, e eu atendia de graça no consultório, porque eu já estava pagando mesmo o consultório, meus pais, né, com a ajuda dos meus pais, eu estava já pagando o consultório mesmo. Falei, pelo menos vou dar utilidade a esse espaço. Então comecei a levar as pessoas para o consultório e comecei a atender. Então, assim, eu sei que talvez nem todo mundo hoje tenha essa oportunidade que eu tive de ter esse suporte da família, né, para te pagar, te financiar um consultório, né? Mas hoje existe um meio de divulgação maravilhoso que são as redes sociais. Hoje existe já, depois da pandemia, ficou já autorizado, né, a gente fazer o atendimento online. Então você pode fazer, mesmo quem é psicólogo, quem não é terapeuta, tá mais livre ainda. Mas quem é psicólogo, que tem que obedecer às regras do conselho, mas hoje já se aceita, né, você atender online. Então você pode começar a atender online sem precisar ter o custo de um consultório, que naquela época não tinha essa possibilidade. A gente tinha que atender presencial, não se sabia que uma terapia à distância podia funcionar, né? Então, assim, inicie, sabe? E defina uma clientela, por quê? Porque hoje já são muitos psicólogos no mercado, hoje o mercado já tá, mesmo na cidade, aqui na minha cidade, tem tantos psicólogos que eu nem sei quantos são, né? Aqui eu fico entre as duas cidades, né? Itabuna e Ilhéus, né? Geralmente durante a semana lá, no final de semana aqui. As duas cidades juntas têm cerca de 400 mil habitantes, e nesses 400 mil habitantes das duas cidades, que naquela época, quando eu me formei, éramos uns 15 psicólogos, todos nos conhecíamos nominalmente, né, pessoalmente, hoje são centenas de psicólogos, no mínimo 100 psicólogos, deve ter mais até do que isso aqui. Então é muita gente
E aí você precisa definir, né, alguma coisa dentro do mercado. Ou se mudar para um lugar, é o que eu até digo sempre. Eu digo, se eu me formasse hoje, eu iria para o Tocantins. Eu falo do Tocantins, eu não conheço Tocantins ainda, não tive a oportunidade de ir. Mas eu acho que, assim, eu falo do Tocantins como um lugar de oportunidades, né? Um lugar que talvez tenha as cidades que estão começando, ainda não deve, o mercado não deve estar tão saturado, e eu iria começar lá. Se eu não tivesse nenhuma, se eu não tivesse que estar aqui, né, necessariamente, se eu não fosse obrigada a estar aqui nessa região ou em uma outra região do país onde já tem muito psicólogo, eu me deslocaria para um lugar onde não tem psicólogos, onde tem poucos psicólogos. Não tem, eu acho que é impossível, mas um lugar onde tem menos psicólogos, onde tem poucos psicólogos. Não só porque o mercado vai estar mais favorável, tem possibilidade de eu ter mais clientes, mas também porque realmente é uma cidade que precisa de psicólogos, né? Qual é a cidade no país, qual é a cidade no mundo que não precisa de psicólogos, né? Então, hoje a gente já sabe qual é a função social do psicólogo, as pessoas já sabem da importância do profissional psicólogo, né? Na pandemia isso ficou muito claro, muito escancarado. Então, o mundo precisa de psicólogos e de terapeutas também, né? Ou seja, de pessoas mesmo que não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade de psicologia, mas que, devido à urgência do mundo, né, fizeram um curso de psicanálise, ou já tem uma graduação em serviço social, como eu falei, ou já trabalha numa escola, já trabalha num hospital, né? Assim, é um enfermeiro, enfim, já faz escuta. Então, eu super recomendo, né, que as pessoas busquem um lugar onde o mercado não esteja saturado, onde haja espaço para você. E se você ficar num lugar onde tem muitos psicólogos já, né, então você precisa definir, né, uma clientela específica, vai ficar mais fácil, porque aí você vai ser o psicólogo identificado com aquela clientela, entendeu? E se você estudar, que é essa outra recomendação que eu dou, estudar, se aprimorar, né, hoje a gente tem muita coisa online, tem muita coisa gratuita, inclusive, né, você pode seguir pessoas que vão estar dando dicas, orientações, a supervisão. Eu lembro quando eu formei logo, a abordagem predominante lá na universidade onde eu estudei, na UFBA, é psicanálise. Até hoje ainda é muito forte a psicanálise lá, freudiana e lacaniana. E na época não se concebia você começar a atender sem ter supervisão. Só que meus pais já estavam gastando muito dinheiro comigo, né? E eu comecei a atender lá em Mogi das Cruzes, na verdade. O primeiro consultório onde eu trabalhei, né, foi em Mogi das Cruzes, né? Uma pessoa que era próxima a mim na época, né? Irmã do meu ex-companheiro, enfim, né? Tio da minha filha, ele é psiquiatra. E ele tinha um consultório e ele me ofereceu, né, de atender lá, e eu aproveitei a oportunidade e comecei a atender. Eu lembro que conversando com uma colega de faculdade, né, na época por telefone, né, a gente não tinha nem celular, nem nada disso existia, ela disse assim, mas você tá com supervisão? Eu falei, não tô com supervisão não, eu tô fazendo, meti as caras. Eu falei pra ela, fui autorizada pelo MEC, né, já tenho um diploma e eu estudei 5 anos de faculdade e eu tenho que começar. Então é isso que eu te digo, bate insegurança, a gente fica com medo, dá um frio na barriga, como é que vai ser atender o primeiro cliente? Mas, gente, é a técnica da desensibilização sistemática que quem é terapeuta, psicólogo aqui, principalmente os psicólogos que estudaram, né, terapia cognitivo-comportamental, TCC, e sabem que é uma técnica importante, que a gente usa bastante, que é a desensibilização sistemática, né, que é a gente ir aos pouquinhos perdendo o medo, enfrentando o medo. A gente só perde o medo se a gente enfrentar o objeto do medo, né? Então, a gente precisa se expor. A exposição ao vivo, né, que é uma técnica aí da desensibilização, uma forma de fazer desensibilização, que é você se expor mesmo. Você tem que se expor à situação. Você tem que ir lá e dar a cara a tapa e começar. E assim eu comecei, né? Comecei lá em São Paulo nesse consultório. Quando voltei para Ilhéus, eu fui trabalhar com essas freiras como voluntária e eu me sentia muito bem, porque eu sentia que eu estava ajudando pessoas. Mesmo naquele consultório eu tive poucos clientes, ganhei pouco dinheiro, mas eu me sentia útil, me sentia atuando na minha profissão e eu estava treinando, eu estava aprendendo, eu estava ganhando confiança, eu estava testando na prática o conhecimento que eu tive. Então é importante que você comece. E hoje, como eu falei, você defina assim o seu chamado. Definir porque o mercado está mais favorável para isso ou para aquilo. Eu não recomendo isso, nem para quem é médico, por exemplo, que está escolhendo, inclusive, a especialidade médica. Muitas pessoas escolhem assim, vou escolher essa especialidade porque é que dá mais dinheiro. Hoje, dermatologia e psiquiatria estão na moda, tá dando mais dinheiro. Teve uma época que era oftalmo.
Claro que é importante ganhar dinheiro, gente, mas é importante a gente fazer o que a gente gosta, né? A profissão da gente, a gente vai levar por no mínimo 30 anos. Então, assim, você não pode fazer 30 anos da sua vida, a maior parte das horas da sua vida, uma coisa que você não gosta, né? Então, é identificar dentro de você qual é o seu chamado, com que tipo de cliente eu gosto de trabalhar. Eu comecei atendendo tudo e todos, como eu falei, né? Porque, né, tinha demanda de todo lado, quando as pessoas começaram a saber o que era psicólogo, o que fazia, começou a vir paciente de todo jeito, né? Vinha criança, vinha adolescente, vinha adulto, vinha idoso, né? Paciente com transtorno mental grave, paciente com transtorno mental leve, vinha de tudo, e enlutados, enfim, tudo quanto era paciente chegava no meu consultório. E eu atendia tudo, porque primeiro existia demanda de tudo, né? Não tinha, né, quase psicólogo aqui na época. E depois porque eu não tinha clareza do meu chamado. Aí quando eu tive filho, quando a minha filha nasceu, em dado momento eu vi que eu não tinha chamado para criança, porque quando eu atendia muita criança lá, eu chegava em casa e não queria brincar com a filha, né? Então eu falei, olha, eu não gosto desse negócio, né? Deixar para brincar com a filha, eu tenho que brincar com a minha filha, eu não posso brincar com os filhos dos outros e gastar toda a minha disposição de brincar com criança, porque criança a gente faz ludoterapia, né? Trabalha com jogos, e eu não tinha disposição para trabalhar com criança o dia inteiro, né? Atender crianças, filhos dos outros e ainda brincar com a minha filha. Não, vou deixar a disposição de brincar para brincar com a minha filha. E aí eu não atendi criança. E daí eu suspendi o atendimento de criança e tá suspenso até hoje, né? E para sempre, né? E eu passei a atender adolescentes, que é o que eu atendo até hoje, a partir de 13 anos. Então, a partir de 13 anos eu atendo, gosto da clientela adolescente. Aí eu atendo, a partir disso aí, no meu caso, né? Eu virei clínica geral mesmo, no sentido de que a partir de 13 anos eu atendo tudo. É claro que tem um paciente que é específico, determinada situação, determinada questão, que eu vejo que não é para mim. Há pacientes também que não me escolhem, né? Que vêm para mim uma vez, chegam, não gostam e vão para outro paciente. E tá tudo bem, né? Porque uma coisa importante é isso, a gente sabe disso, é a aliança terapêutica, a gente criar, né, o rapport, né? Construir uma aliança terapêutica em que o paciente te aceite como terapeuta e você aceite ele também como paciente. Então tem que haver essa troca, isso. Aí a gente pode falar em outros vídeos mais sobre isso. Vamos falar sobre muitas coisas em relação a isso, né? Me animei, me empolguei para poder passar a minha experiência para vocês a partir de agora, né? Veio essa pergunta, isso foi um estímulo para eu fazer isso. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas enfim, em relação ao começo, é isso, sabe? Veja se é isso mesmo que você quer, se é o que, recapitulando, né? Se é o que você quer, defina que clientela você quer, qual é o seu chamado, para que tipo de cliente você vai, qual é a sua tendência, o que é que você gosta mais, que tipo de paciente você gosta mais, né? Outro dia eu vi uma colega querida, né? E ela me disse que ela adora psicopata, né? Ela adora. Eu falei, gente, transtorno de personalidade antissocial, né? Os psicopatas. Ela disse que ela adora trabalhar com psicopata. Eu falei, nossa senhora, e é desafiador demais. O cliente ela mais difícil, a doutora Camila Araújo, um beijo pra ela. Se ela um dia assistir esse vídeo, um beijo pra você, Camila. Fiquei mais fã de você ainda quando você falou isso, porque é um paciente difícil, paciente que geralmente nem pede ajuda, né? Mas ela disse que ela gosta muito, né, de transtorno de personalidade antissocial. Então, defina que tipo de paciente você gosta, qual é que você tem mais afinidade, defina um público específico, né? Então, você quer trabalhar com que tipo de mulheres, só com homens, só com criança, pessoas que tenham passado por uma determinada situação, né? Agora mesmo, vários terapeutas, psicólogos têm trabalhado com pessoas enlutadas, porque depois do Covid, muitas pessoas, né, perderam entes queridos, então vou trabalhar só com enlutados, vou trabalhar com dependentes químicos, com familiares de dependentes químicos. Então, é importante você definir, né, uma clientela, ou pelo menos restringir, como eu fiz, eu só fiz tirar mesmo as crianças, mas defina mais ou menos o que você quer. E aí depois, a outra etapa é você começar, né, como eu disse. Então você tem que começar online, começar voluntário, né, as pessoas da sua igreja que estão precisando de ajuda, enfim, comece a atender as pessoas, né, comece a fazer, porque se você não começar, aí eu lembro de colegas, né, que eu tive de lá de trás, e que demoraram muito para começar o consultório, né? E aí quando foram começar foi muito mais difícil, porque não estavam aquecidas, né? Não estavam, enfim, porque a gente só aquece mesmo fazendo na prática, né? Então o aquecimento só se dá na prática, não adianta você quer fazer atividade física, você vai se aquecer assistindo alguém correr? Não, você tem que correr, né? Você tem que fazer, então você precisa aquecer, você se aquece fazendo aquilo.
ou então acabaram desistindo. Algumas começaram tardiamente ou nem começaram, né? Acabaram nem indo adiante, porque o medo e a insegurança, ao invés de diminuir, aumentaram. Então, antes que o medo, né, a insegurança aumentem, procure realmente começar, né? Comece, né? Se envolva, não para de ter pessoas precisando de ajuda. Nossa volta sempre tem alguém precisando de ajuda. E aí eu vou terminar o vídeo de hoje, né? Que é só o começo, né? A gente vai estar sempre conversando sobre essa temática aí, né? Dos psicólogos novos, né? Contando uma história. Eu fui fazer um curso, na época eu comecei como voluntária com essas freiras. Tava acontecendo no Brasil um movimento de meninos e meninas de rua. Não sei se alguém que vai assistir esse vídeo aqui vai lembrar disso, né? Foi esse movimento que fez com que surgisse o ECA, foi que deu origem ao ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu sou desse tempo aí. E aí, 1990, 91, por aí assim, acho que o ECA dessa época, 91, 92, enfim. Aí esse movimento nacional de meninos e meninas de rua, e eu me tornei voluntária nesse movimento, em que a gente tinha muito menino de rua na época, muitas crianças morando na rua, vivendo na rua, cheirando cola. Então, assim, era uma situação, uma realidade bem difícil, bem triste. Crianças que tinham família, mas que não queriam voltar para casa, né, que ficavam na rua, que se adultizavam cedo, uma realidade bem difícil. E eu acompanhei, participei desse movimento, né, participei de perto mesmo, de me envolver mesmo, de fazer consultório de rua, de ir pra rua e tal. E aí a gente tinha uns encontros, umas capacitações, né? E a gente teve uma capacitação numa cidadezinha desse tamanho, chamada Divina Pastora, né? Se tiver alguém assistindo aí de Divina Pastora, um abraço pra Divina Pastora, um dia, quem sabe eu volto aí. Uma cidadezinha muito bonitinha, lá em Sergipe, né? E chamada Divina Pastora. E aí eu fui lá pra Divina Pastora, e lá eu lembro que eu fui dar um passeio, a gente tinha o dia inteiro, né, as atividades lá, né, com psicólogos, né, com terapeutas, assim, tanto teoria como também imersões, né, o que a gente chamaria hoje de imersões, né, para ajudar a gente no crescimento. Nós que éramos, vamos dizer assim, voluntários desse movimento de meninos de rua, porque é muito impactante, na verdade não é nada fácil, né, você lidar com realidades assim, né, lidar com crianças de rua. Então era uma realidade bem difícil, e aí o movimento promovia esses encontros. E aí nesse encontro eu lembro que eu fui dar um passeio na praça com um outro colega, né, voluntário do grupo. E lá, a gente conversando, uma cidadezinha, como eu disse, muito pequena, uma senhora se aproximou, perguntou o que a gente estava fazendo ali, que ela estava vendo um movimento na cidade, aquele povo todo ali naquela pousada, o que estava acontecendo, e a gente contou. E aí eu falei que era psicóloga, e ela não sabia o que era psicóloga, e eu tive que dizer para ela o que era psicóloga, e expliquei que a gente ouve problemas e tal. E aí ela disse, então você vai me ajudar. E aí ela me pediu socorro ali. Meu amigo voltou para a pousada e eu atendi ela, creiam, no banco da praça, né? Tava bem sossegado, ninguém interrompeu a gente. E aí, ali eu me dei conta, gente, de que, na verdade, o que a gente precisa para atender uma pessoa, né, além, claro, de conhecimento, né, de preparo, né, preparo teórico e preparo vivencial também, a gente precisa ter as nossas feridas também tratadas, a gente precisa ter um certo equilíbrio, né, é o fundamental, inclusive, né, equilíbrio emocional. É por isso que eu super, né, recomendo e trabalho cuidando de terapeutas, de pessoas, de cuidadores, né? Eu adoro cuidar de cuidadores, há muitos anos também que eu cuido de cuidadores, porque os cuidadores precisam ser cuidados também. Enfim, basta um banco de praça, basta 2 cadeiras e privacidade, né? 2 cadeiras e privacidade você consegue atender. Então eu atendi essa senhora no banco da praça, ajudei ela naquela noite, e era uma questão com a filha dela. Creiam, no dia seguinte eu fiz a segunda consulta no banco da praça com a filha dela, e no terceiro dia a gente fez o fechamento, que eu já ia embora no outro dia, ela com a filha, e a gente resolveu o problema em grande parte. Eu voltei meses depois para um outro encontro lá, e quando eu encontrei com ela estava feliz, a filha estava feliz, aquele nó tinha se desfeito, elas estavam bem. Então foi para mim uma experiência maravilhosa, e eu consegui atender essa pessoa no banco da praça. Também, quando eu trabalhei num CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, né, na cidade de Itabuna, aqui perto, quando eu atendi o CAPS, começou uma música aqui, né, Desconsidere. Ao vivo, tô gravando aqui, aí acontece essas coisas mesmo.
Enfim, eu lá nessa cidade onde eu trabalhei no CAPES, teve um momento que não tinha mobiliário, o CAPES estava bem sucateado, né, não tinha uma estrutura boa. Quem trabalha na rede pública do Brasil sabe disso, que a gente não tem a estrutura, pelo menos a maior parte dos estados, aqui no Nordeste, pelo menos na Bahia, especificamente, a gente não tem uma estrutura boa na rede pública ainda, né? Eu falo ainda porque eu sempre tenho esperança de que vai melhorar, né? Mas até agora não melhorou. Então, eu cheguei a não ter sala para atender, né? E o que eu fiz? Nas salas tinham poucas salas com mesa e cadeira e estavam ocupadas, já tinha um médico que chegou antes de mim, já tinha a terapeuta ocupacional, outra estava assistente social, não tinha sala para mim naquele dia. E aí, o que acontece? Eu fui para debaixo da mangueira, peguei 2 cadeiras e fiquei atendendo embaixo da mangueira. Pedi a um paciente para ficar de secretário, né, assim, para afastar as pessoas de irem lá interromper, né, os outros pacientes, na verdade, que os outros pacientes não chegassem ali fora da hora, né, a gente colocou uma ordem ali de quem ia ser atendido, e aí ia um de cada vez, e eles próprios vigiavam, né, pacientes com transtorno mental grave dentro de um CAPS, e eles vigiavam para que fosse um de cada vez, para que eles não houvesse interrupção, e aí a gente ficou ali embaixo da árvore, e 2 cadeiras, embaixo de uma mangueira, e a gente conseguiu fazer o atendimento, eu consegui ajudar muitas pessoas ali embaixo daquela mangueira, né? Claro que isso não foi todos os dias, isso aconteceu uma vez, e eu aproveitei essa situação para mostrar, né, ao coordenador que eu precisava de uma sala com sigilo e tal, que era importante o meu trabalho. Mas eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de atender, porque não tinha sala para eu atender naquele dia, né? Então a gente precisa extrair leite de pedra. Essa foi uma coisa que eu aprendi muito cedo na profissão, é que quando a gente quer mesmo ajudar alguém, essas situações não são impeditivas, né? Tudo que um terapeuta, que um psicólogo precisam, além do conhecimento dele, além do equilíbrio emocional dele, além de ser, eu digo sempre que o terapeuta, o psicólogo, ele é o instrumento de trabalho dele, né? O dentista tem ferramentas ali e tal, tem profissões que tem, né, ferramentas, instrumentos. A ferramenta do psicólogo, do terapeuta, é ele mesmo. E eu digo, a ferramenta precisa estar afinada. Então, a gente precisa estar equilibrada, a gente precisa estar bem. Se você não está bem, não vai trabalhar, né? Se você não tem condição de atender. Mas a gente estando bem emocionalmente, a gente estando equilibrada emocionalmente, a ferramenta estando afinada, né? Você tendo o seu conhecimento, tendo preparo, né? Sabendo o que você está fazendo. Não se iniba se você só tiver um telefone, né, para atender, se tiver que ser online. Não se iniba se forem 2 cadeiras embaixo de uma mangueira. Não se iniba se tiver que ser no banco da praça, porque o importante é isso, é que você esteja ali disponível, né, preparado e pronto para escutar e acolher a demanda daquela pessoa que pede a sua ajuda. Então é isso, acho que para começar, né, essas são as dicas e vamos continuar. Eu gostei muito dessa sugestão, né, da gente de trabalhar isso, de passar a minha experiência, né, para psicólogos e terapeutas iniciantes, e a gente vai continuar então também, né, com essa pegada aqui do auxílio, né, da ajuda a terapeutas e psicólogos que estão começando, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.